Muito bom dia, pessoal. Vocês estão no Estratégia de Guerra Lives Diárias para Homens de Verdade. Pessoal dizendo aí que eu só faço chimarrão topetudo, é verdade mesmo. Eu não gosto de fazer chimarrão com erva baixa, por quê? Quem não é aqui do sul, não entende, talvez eu vou te explicar. Esse tupete aqui da erva é o que vai dando sabor pro chimarrão durante toda essa água aqui, né? Então aqui eu tenho 1,7 litro, 1,8 litro, quase 2 litros de água e eu vou tomando. Aí conforme o chimarrão vai ficando aguado, eu vou derrubando erva, ou seja, o chimarrão é um chá, tá bom? Para você saber aí, pessoal que não manja muito, o chimarrão é um chá, tá? É um chá indígena se não me engano, era dos charruas aqui do Rio Grande do Sul, eram índios que tinham aqui e eles faziam esse chimarrão, né? Eles usavam porongo, tudo, e eles faziam essa bebida quente, tá? Então, como que ele continua novo? Tu vai derrubando essa erva pra cima dele, ele continua sempre novinho, tá bom? Enquanto tu vai tomando aí. Bom, eu quero falar com vocês hoje aqui, vão chegando aí, pessoal, vão compartilhando a live. Eu vou estar, se Deus permitir, vou estar hoje de noite, às 10 da noite, junto com o Chileno Vergara também, falando sobre falsos profetas. A gente vai estar conversando aqui no Instagram. Acho que é no Instagram. Bom, deixa eu explicar para vocês. Eu quero falar para vocês sobre 5 ministérios que eu acredito que os homens deveriam se envolver na igreja, tá bom? Eu acredito que esses 5 ministérios precisariam aí, de certa forma, ser o alvo dos homens nos dias de hoje. Deveriam estar de encargo dos homens, os homens deveriam cuidar disso na igreja, tá bom? Então, eu já quero ir direto aqui, porque muitas pessoas perguntam, pô, Jack, na tua igreja vocês têm mais homens do que mulheres. Temos mais homens do que mulheres, né? E por quê? Por que os homens ficam à vontade? E eu estou falando de membresia. Se falar de visitante, nós temos bem mais ainda. Nós temos muitos homens que visitam a nossa igreja. E eu acredito em algumas questões. Para mim, o homem ele é uma peça fundamental dentro da igreja. E já disse isso para vocês várias vezes. Eu não acredito que o homem se torne, de certa forma, o centro ao ponto da mulher não ter voz, ao ponto da mulher ser abafada, oprimida. A ideia não é essa, tá bom? Pelo contrário, quando os homens assumem suas responsabilidades, o que eu vejo são mulheres florescendo. Então, primeiro ministério que eu acredito que os homens deveriam se envolver na igreja é o pastoreio dos jovens. Então, eu acredito que nós deveríamos ter pastor de jovens, homens, tá bom? Aí tu vai dizer, tá, mas já não é assim? Acho que não. Acho que não é assim, não. Então, pera aí, cara, eu acabei não pegando a minha Bíblia, cometi esse pecado aqui, eu não acredito nisso, que vergonha. O cara tem que estar com Bíblia, cara, tá? Então, peguei minha Bíblia aqui. Deixa eu explicar algumas questões pra vocês aqui, tá bom? A Jéssica tá falando aqui ó, que é raro ter mais homens que mulheres. É verdade. É raríssimo, né? Hoje em dia a média aí seria de para cada 4 mulheres, um homem na igreja, tá? Então se nós tivéssemos a metade, 25, nós tivéssemos assim, digamos, 1/3 de homens na igreja, nós já teríamos mais homens do que hoje em dia, né? Ó, o Eliakim, aqui o cara do Star Wars, aí, o Eliakim, ele quer dançar. Ele diz que o Ministério da Dança é um dos que os homens devem liderar. É isso aí, Eliakim. Se tu quer liderar a dança, se tu é o Baryshnikov, né, da igreja, beleza, né? Quer dançar aí, quer... Ai, vamos lá. Então assim, gente, vou abrir aqui a Bíblia aqui, ó, em Efésios, deixa eu achar aqui, cara. Efésios 6. Efésios capítulo 6. Dançarino, hein? Te afirma, caganeira. Se afirma, rapaz.
Então vamos lá, deixa eu desligar minha impressora aqui, meu. Ela fica apitando ali. É isso aí, gente. Isso aqui é o mundo real. Então bora, tá? Vamos lá. Efésios 6:1. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honrem o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você. E você tenha uma longa vida sobre a terra. Verso 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. O termo aqui, pais, em Efésios 6:4, verso 4, não é pais, pai e mãe, tá bom? É homem, é pai. Pais são homens do plural, tá bom? Então, Paulo está se referindo aqui aos pais. Não a papais e mamães, aos papais, tá bom? Então, a criação dos filhos, biblicamente falando, a responsabilidade é do homem, é do macho, não é responsabilidade da mulher. Ah, pastor, quer dizer que a minha esposa não vai criar o filho? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tudo que ocorre na vida do teu filho, no que envolve a criação dele, a responsabilidade, meu velho, é tua. E a tua esposa, a minha esposa, elas irão ensinar debaixo da nossa autoridade. Ou seja, se algo der errado, a responsa, meu bruxo, não é da nossa mulher, não é da mulher, não. A responsa é nossa, tá bom? Então, eu acredito que o pastor de jovens na Bíblia chama-se pai, tá bom? Então, pastor de jovens não é um carinha legal, com um gelzinho no cabelo, com uma calça apertada, usando uma camisola, um coquinho samurai, parecendo uma irmã do círculo de oração. Não é isso. Pastor de jovens chama-se pai, tá bom? Então, o pastor de jovens que se conecta ao coração dos jovens não é o rapazinho que toca o seu violão, a sua guitarrinha Telecaster com o som de Schirmer, ou toca aí o seu tecladinho com um fundinho, parecendo umas criancinhas castradas cantando lá do Vaticano. Não é isso. Pastor de jovens é o pai, tá bom? É o pai. A Bíblia está dizendo que é responsabilidade do pai. Então, primeira coisa que você deveria se envolver no que envolve a igreja seria o seu filho. Você é o pastor dele. O pastor dele, em primeiro lugar, não é o pastor da igreja. O pastor dele, em primeiro lugar, é você. Essa é a razão porque você deveria conhecer a Bíblia. Essa é uma das razões, na verdade, porque você deveria conhecer a teologia. Essa é uma das razões porque você deveria conhecer o Evangelho. Você deveria ser cheio do Espírito Santo. Tanto que o apóstolo, presta atenção aqui, ô chupeta de baleia, me escuta. Fica teclando aí que nem um retardado aí, não ouve o que eu tô falando. Presta atenção. É por isso que Efésios 5:18, ouve o que eu tô falando. Não tô falando aqui que nem um louco. Efésios 5:18 diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Antes de cuidarmos da nossa família, Paulo fala para sermos cheios do Espírito Santo. Depois ele vai falar sobre o cuidado da nossa família. No capítulo 5 ele fala do cuidado do marido com a mulher, e no capítulo 6 ele vai falar do cuidado do marido do pai com os filhos. Ou seja, eu sou cheio do Espírito Santo. A primeira coisa que eu faço, cuido da minha mulher. Eu sou cheio do Espírito Santo. A segunda coisa que eu faço, eu cuido dos meus filhos. Então, todo homem, para mim, deveria ser, eu digo aqui, me refiro aos homens casados, deveria ser um pastor de jovens, tá bom? Então, nada contra a galerinha aí, worship, sabe? Não sei o que tem um coraçõezinho, tem todo um negocinho. A galerinha de filtro de Instagram, tá entendendo? Essa galerinha, sabe, o pessoal, como é que a galera fala? São os... Me fugiu agora. São aquele pessoal jovem que se veste de velho, entendeu? Esqueci. Fugiu, tá bom? Não é nada disso, cara. Não é nada disso. Pessoalzinho indie, pessoalzinho, né? Não. Pastor de jovens chama-se pai, tá bom? Pai. Pra tu ser pai,
envolve muito mais do que um orgasmo. Envolve muito mais isso aqui, ó. O brother falou, valeu, Paulo, hipster, tá bom? Não adianta você ser hipster, usar teu chapéuzinho, usar o teu filtrinho depressivo do Instagram. Não é isso que te faz um pastor de jovens, tá bom? Pastor de jovens na Bíblia é o pai, tá bom? Então, se tu, tá me ouvindo? Se tu tem filho e tu terceiriza o teu pastoreio para um jovenzinho que não nem saiu da fralda, das suas fraldas ainda, você está em pecado, tá bom? Seguindo. Então, primeiro ministério que todo homem deveria se envolver, todo homem casado, pastor de jovens. Quais os jovens? Os jovens da sua casa. Outra coisa, chimarrão tem que roncar, que nem roncou esse aqui agora. Se não roncar, tu não pode parar de tomar. Segundo, ministério com crianças. Tá bom? Para mim, os homens precisam ser professores da EBD. Tá bom? Ah, escola bíblica dominical? Não. Escola bíblica diária. Tá bom? Eu fico apavorado. Você é pai. Você é pai. Se você não abre a Bíblia todos os dias na sua casa, você é o quê? Você é um imbecil. Você é um cocô, como diria o nosso irmão Maico Cobretti. Tá bom? Então, EBD, Escola Bíblica Diária. Você foi chamado por Deus para ser o pastor da sua casa. Então, em primeiro lugar, ministério de jovens, pastor de jovens. Segundo, ministério com crianças. Esse ensino aqui, ele começa desde a infância, ok? Então, tu tem que ser pastor de jovens e professor de EBD, Escola Bíblica Diária. Abrindo aqui um pouco mais o leque, no que envolve na igreja, reunião de todo o povo de Deus, na Assembleia de Deus, né? A igreja é a Assembleia de Deus. Né? Existem algumas assembleias que não são de Deus. Agora, a igreja é a Assembleia de Deus. Então, na igreja, uma coisa que me irrita muito é que os homens não servem na EBD. Né? Eu sei que tem pessoal que acredita na escola bíblica dominical. Em grandes cidades eu não acredito, tá bom? Nada contra, se tem igrejas que querem ter, beleza. A EBD é um modelo, eu já quebrei o pau com muita gente com isso, ao falar isso. A EBD deve ter no máximo 100 e poucos anos. Ela não tem nem 200 anos ainda. Então é um bom modelo para alguns locais, mas eu não acredito que ela é obrigada a ter em todas as igrejas, tá bom? Simples assim. Mas nas igrejas que tem, eu fico apavorado. O número de homens ensinando é minúsculo. Então aqui nós temos reuniões, as casas aqui na igreja que eu pastoreio, que são chamados os GCs, os grupos de conexão. Todos os GCs têm um homem, um macho liderando, ok? E eu acredito que esses caras deveriam ser líderes da igreja. Muitas vezes, alguns homens não se desenvolvem dentro das igrejas porque nós não colocamos pesos sobre suas costas. Primeiro, então, ministério com jovens. Segundo, ministério com crianças. Terceiro, ministério com cadeiras. Como assim, Jack? Você está inventando coisa? Sim, eu tô. Então, assim, ministério com cadeiras. Para mim, tudo o que envolve cadeira na igreja, na reunião da igreja. Ah, a igreja não é o prédio, a igreja não é isso. Nossa, é verdade? A gente sabe disso, Champs. Mas a igreja é a reunião do povo de Deus. Então, aonde o povo se reúne, ali é a igreja. E se o povo se reúne num prédio, ali, não o prédio, mas ali está a igreja, presente ali. E o povo, hoje, depois aí, acho que há uns 1000 anos mais ou menos, nós utilizamos bancos, cadeiras para nos sentarmos. E eu fico apavorado quando eu vou nas igrejas, eu vejo as mulheres carregando cadeira. Eu já dei vários gritos aqui. Eu fico louco. Às vezes tu vier visitar a igreja, quando do nada acabou o culto, tu vai me ver no meio do prédio, eu vou dar um berro. Ah! Eu vou dar um berro quando eu vejo mulher carregando coisas pesadas na nossa igreja, tá bom? Porque o natural, o homem é ser muito escorado. Então, quando tu quer ver um termômetro da tua igreja, um termômetro bem simples, quem carrega as cadeiras do culto? Quem está fazendo força braçal, força física? Quem está carregando as cadeiras da tua igreja? Ah, mas é uma cadeira só. Não, não.
Não. São um bando de escorado, vagabundo. Vagabundo, tá bom? Se a tua igreja são as mulheres que carregam as cadeiras, na tua igreja os homens são um bando de vagabundo. Bando de vagabundo, tá bom? Incluindo tu, seu vagabundo. Então, é imoral mulheres ficar fazendo força física na igreja enquanto os homens estão sentados. Seu bando de bosta. Tá bom? Então, ministério com cadeira, que envolve força, isso precisa ser os homens. Ok? Então, em primeiro lugar, ministério com jovens. Segundo, ministério com crianças. Terceiro, ministério com cadeira. Muitos homens querem apenas iminência. Querem apenas aparecer. Seu bando de frouxo. Em quarto ministério que os homens deveriam se envolver na igreja, para mim, é a teologia, ensino. E hoje em dia eu tenho visto, nossa, muita gente falando, teologia, pastor, é coisa de mulher também. Teologia, pastor, é coisa de garota, garotas da teologia. Tem até o pessoal, um amigo, gente amiga minha, a teologia das minas. Teologia das minas. Heróis! Só que é o seguinte, cara, hoje em dia tá se falando que teologia é pra mulher, é pra mulher. Cara, só que o que eu tô vendo hoje em dia são mulheres estudando. Então, parece que tu ficar falando que teologia é pra mulher, parece que hoje em dia, em alguns locais, é chover no molhado. Tá bom? É chover no molhado. Eu preciso ficar reafirmando na igreja que eu pastoreio que teologia é coisa para homem. Quando eu chego ali pro pessoal da liderança, pessoal, vamos ler a teologia sistemática do N. Gruden de capa a capa. Beleza, pastor? Pum, pum, começa a ler. As mulheres se dedicam mais. São mais dedicadas. Eu tenho que ficar em cima dos caras. Tá bom? Então, eu tenho que reafirmar em primeiro lugar que teologia é coisa de homem. Porque são os homens que não estão estudando. Tu vai em vários seminários de teologia, eu falei com alguns professores, eles disseram para mim o seguinte, assim, pastor, deixa eu te dizer uma coisa. O nosso seminário de teologia aqui tem mais mulheres estudando teologia do que homem. Ou seja, precisamos falar hoje em dia que teologia é coisa para homem. Porque parece que os caras esqueceram. Historicamente, os homens sempre foram aplicados ao estudo. Mas a nossa geração patética, os caras não conseguem sentar e ler uma página sem abrir o celular. Uma. Eu disse uma. Tá? Tu leu uma página e meia e tu quis escrever alguma coisa ali do que... Beleza. Quantos de nós... vou só publicar essa frase. Quando tu vai voltar para a leitura é 2 horas depois. Então cuidado com isso. O diabo vai querer muitas vezes te desfocar da oração e da leitura com ideias piedosas. Posta isso. Compartilha com fulano que tu acabou de ler. Marca ali e compartilha depois. Então, o que nós precisamos afirmar, ou reafirmar hoje, é que teologia é coisa para homem também. Pessoal, hoje, os caras, não leem. Então, em primeiro lugar, ministério de jovens. Segundo, ministério com crianças. Terceiro, ministério das cadeiras. Quarto, teologia, estudo teológico. Conhecimento teológico. Ministério do ensino. Caras, por favor, estudem. Estudem. Ah, quer casar. Tu só quer casar para friccionar teu pênis, rapaz. Me mostra a tua biblioteca. Quer casar? Me mostra a quantidade de livro que tu tem que tu tá lendo. Em quinto, o quinto ministério e último, para mim, que os homens devem se envolver. E presta atenção aqui, ó. Essa é a razão por que eu falo para homens. Esse é o motivo. Nós precisamos nos envolver com plantação de igrejas. Ok? Os homens deveriam se envolver com missões. Hoje em dia, nós temos muito mais mulheres indo para o campo missionário do que os homens. E isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Nós temos mulheres se envolvendo, arriscando sua vida, abandonando uma vida de mediocridade e indo para os campos missionários, enquanto nós temos um bando de lesse
um bando de margarida nas suas casas. E estão literalmente, esses idiotas, esses caras, envolvidos apenas com a sua pornografia nossa de cada dia e com as imbecilidades de uma jornada no videogame. Tá bom? Então, deixando claro aqui pra vocês, caras, claro. Homens precisam se envolver com isso. Eu sou um plantador de igreja. Eu comecei a falar para homens, não por causa de homens, não porque é moda. Até porque quando eu comecei a falar não era moda isso. Tá? Agora orkutizou. Beleza. Eu comecei a falar para homens, meus velhos, porque eu comecei uma igreja aqui em Porto Alegre. Porque eu plantei uma igreja aqui em Porto Alegre. Os homens, hoje em dia, não sabem o que é igreja. Eu fiz uma postagem esses dias sobre plantação de igreja. Velho, os caras não sabem o que é plantar a igreja. Primeiro de tudo, deixa eu explicar uma coisa. Que eu falei hoje no grupo do Telegram. Pastor Jack / Clube da Luta. Entra lá. Falei hoje, por que a gente não fala abrir igreja? E pode parecer preciosismo meu, mas não é. Por que a gente não fala, fulano abriu igreja? A gente não fala isso porque a igreja não é boteco. A gente não está abrindo igreja, abrindo ministério. A gente está plantando igreja. Igreja é um organismo vivo. E a grande comissão, tudo que você encontra ali no final do capítulo 28 de Mateus, o discipulado, batismo, ide por todo mundo, sabe? Por todas as ações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Aquilo que Jesus fala ali é a síntese da plantação de igreja. Aquilo ocorre quando a igreja é plantada. Essa missão, esse ide, ocorre quando a igreja é plantada, quando há plantação de uma igreja. A plantação de igreja é a resposta nossa, é a nossa resposta à grande comissão. É ali, é na igreja que essas coisas ocorrem. O discipulado, o conhecimento de Deus, guardar todas as coisas. E nós precisamos de homens para plantar igrejas. O que eu tenho visto hoje em dia, em alguns casos, são muitos jovens bem intencionados, estão no seminário, muito bom isso. Só que eles querem sair do seminário, eles querem ir para uma igreja pronta. Eles querem ser bem contratados, querem ter a sua folguinha durante a semana, já começar com tudo certo. Ganhando aí o seu bom dinheiro, tendo o carro da igreja, a casa pastoral para você morar, um púlpito bacana, um som bacana para você pregar. E quantos homens nós estamos vendo hoje em dia interessados na plantação de novas igrejas? Quantos? Não temos. Nós temos homens ignorantes sobre esse assunto. Nem sabem o que é plantação de igreja. Então, isso é uma vergonha. Ok? Então, são esses os 5 ministérios que eu acredito que os homens deveriam se envolver na igreja. Alguns lembretes. Entre no canal do Telegram, Pastor Jack / Clube da Luta. Entra. Tá bom? Entra. O brother colocou aqui, ó, a maioria deles quer sair do seminário, ir para a igreja, pronto, e só pregar lá dentro. Não vejo mais evangelismo. É verdade. E uns não querem nem pastorear, meu. Querem só ser pregadores. E como diz o Driscoll, se você só quer pregar para a igreja e não quer pastorear ela, você é igual ao cara que só quer dormir com a mulher, mas não quer criar os seus filhos. Ou seja, você é um babaca. Então, assim, entra lá, canal do Telegram, Pastor Jack / Clube da Luta. Segundo lembrete, estratégia de guerra, lives diárias para homens de verdade. Aqui no Instagram, às 9 horas da manhã, todos os dias. Tem uma live minha hoje de noite com o Chileno Vergara às 10 da noite. Não perde. Fica ligado. Eu não sei se vai ter aqui, acho que vai ter aqui também no Instagram, mas nós teremos também, se não me engano, nas outras redes sociais. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, lembra, aqui na descrição do vídeo tem as minhas contas.
e você pode se juntar a nós através de uma oferta. Seja generoso. Pessoal aqui do Instagram que está vendo, tem sido abençoado. Cogita pelo menos a ideia. Pô, vou enviar uma oferta para esse ministério que tem abençoado a minha vida. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Um ótimo dia, um abraço. Falou.